Considerações sobre o saber, aprender e o papel da escola. *** Maurílio Nogueira da Silva. A mente é um processador de informações. Informações são, a princípio, objetos exteriores, estranhos à mente. A mente os transforma em objetos interiores, isto é, pensáveis. Pelo pensamento, as informações são assimiladas, tornam-se da mesma substância da mente. O pensamento estranho se torna pensamento compreendido. Rubem Alves. Introdução. Este texto é fruto de nossas constantes reflexões sobre o saber, o aprender e o papel da escola. Foi produzido, inicialmente, na década de 80, para utilização em aulas junto aos nossos alunos dos diversos cursos de licenciatura da Universidade Federal de Viçosa, como parte das reflexões de início do semestre. Anos depois, continuamos refletindo sobre essas mesmas questões, acrescentando sempre novas leituras e experiências e partilhando-as com nossos alunos e demais pessoas que se sentem interessadas nesse tema. Nas várias atualizações, mantemos sempre a mesma linguagem simples e direta, a fim de que essas reflexões possam ser acompanhadas pelas pessoas que ainda não tiveram contato com as grandes obras que tratam das questões aqui apontadas, mas que as vivenciam, de algum modo, ao lidar com a educação. Evitamos fazer citações ao longo do texto, limitando-nos a mencionar, no final, a bibliografia consultada, que recomendamos aos nossos leitores. Cientes de que as ideias seguem a dinâmica da realidade, convidamos o leitor a fazer uma apreciação cuidadosa desse texto, à luz das suas experiências diretas e de outras leituras, contribuindo, assim, para o avanço das questões aqui levantadas. Texto apresentado no Congresso Pedagogia 2001, em Havana, Cuba. Mestre em Educação pela Unicamp, Campinas, São Paulo, Brasil, L986. Professor aposentado da UFV e UFJF. O que se entende por saber e por aprendizagem? A palavra saber, etimologicamente, vem da palavra sabor e esta está relacionada a prazer, a impulso, a atração, a paixão, a motivação. Nesse sentido, a busca de saber ou a aprendizagem humana é um processo que não diz respeito apenas à razão ou ao intelecto, mas também aos sentimentos e às emoções. Sabemos algo, realmente, quando nos apropriamos, tornamos próprio ou nosso determinado objeto que desafia a nossa curiosidade intelectual e nossas emoções. Isso significa que o ideal é que a busca de saber venha acompanhada de sabor, de prazer, de motivação. Sem isso, ficam comprometidas tanto a aquisição da aprendizagem, quanto a compreensão e a fixação do que procuramos aprender. Porém não podemos ficar apenas com a ideia de que toda forma de saber esteja o tempo todo ou imediatamente ligada a sabor ou a prazer. A maturidade de uma pessoa se mede pelas atividades que ela desenvolve em função de seu crescimento pessoal e em prol da sociedade da qual ela é parte, mesmo quando essas atividades não sejam agradáveis de imediato. Um indivíduo está maduro quando ele compreende o ditado popular que diz: por causa do santo se beijam as pedras. Isso quer dizer que o indivíduo deve estar consciente de que para chegar a um objetivo ele tem que percorrer uma trajetória que nem sempre é prazerosa ou agradável. O que não podemos é desconhecer o objetivo ou o para que estamos estudando determinado assunto. Nesse sentido, entendo o educador deve, logo de início, dizer aos seus educando qual o objetivo do conteúdo que ele pretende ensinar. Nosso cérebro recebe uma programação e a executa, como um computador. Se, por exemplo, estudamos determinado assunto sem saber qual o seu objetivo em nossa vida ou para atender a um objetivo apenas acadêmico, como fazer uma prova, nosso cérebro programará o comando aprender para a prova. Realizada esta, o cérebro processará o comando apagar ou deletar, conforme o havíamos programado, consciente ou inconscientemente. Por isso, devemos ter muito cuidado sobre os comandos que estamos dando ao nosso cérebro. Segunda, o saber como senso comum ou saber popular e como ciência. Uma questão importante para quem busca o saber é ter em conta que ele existe em dois níveis, o saber senso comum ou saber popular, que adquirimos informalmente na vida diária, e o saber científico, a que adquirimos formalmente na escola. É preciso que o indivíduo saiba, antes de tudo, que tipo de saber ele deseja adquirir, pois, embora esses saberes não sejam necessariamente opostos,
eles apresentam diferenças e exigências fundamentais no modo de serem produzidos e apropriados e utilizados. 2.1 O saber senso comum caracteriza-se por ser um saber simples, prático e informal. Esse saber, que é o ponto de partida para o saber científico, origina-se da nossa lida com o mundo à nossa volta, onde procuramos resolver problemas imediatos. Nem todo mundo é cientista e nem o cientista domina todas as áreas do conhecimento. Nesse sentido, o saber senso comum é nosso companheiro diário. Ele não pode ser visto, como muitos o fazem, como sendo o saber correto ou a voz de Deus. Do mesmo modo ele também não é o saber incorreto ou a voz dos ignorantes, como dizem outros. Ele contém acertos, erros e contradições que se podem verificar na prática. 2.2 O saber científico é um saber mais complexo, mais embasado em teorias e tem um caráter mais formal. Elevar o saber popular ao nível do saber científico é a função da educação escolar. Para isso, o educador deve partir de onde o educando está e arrancar com ele dali, conforme diz o educador Paulo Freire. Esse saber sistematizado ou formal, também não pode ser visto como um dogma ou verdade absoluta. Ele se constitui de verdades históricas, contextualizadas, contém acertos e erros, dos quais devemos estar cientes. Em síntese, toda forma de saber é um produto dos homens vivendo num determinado contexto sócio-histórico e traz as marcas desse contexto.